Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Estamos aqui novamente para oferecer um novo tema para ser tratado hoje, que vai ser semelhança de polígonos, tá bom? Mas antes de começar o nosso vídeo, já sabe, né? Vou pedir aquilo que eu peço sempre. Peço que você curta, peço que você comente, peço que você compartilhe, peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Ó, tá vendo esse quadradinho aqui no cantinho? Então, pega aí a setinha do mouse, passa em cima dele, vai aparecer um botãozinho de inscrição, você clica ali no botãozinho e pá! Pronto, você já se inscreveu, já está ajudando o nosso canal aqui a ficar mais motivado, a criar mais conteúdo para os amantes da matemática, tá bom? Bom, sem mais demora então, antes da gente começar, solta a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar o nosso vídeo de hoje, né? Que trata de polígonos semelhantes, tá bom? Muito bem, então vamos lá, né? Bom, mas quando que eu posso dizer, né? A grande pergunta é essa: quando eu posso dizer que dois polígonos são semelhantes, né? Bom, dois polígonos, para serem semelhantes, além de possuírem a mesma quantidade de lados, tá? Eles são ditos semelhantes se possuírem todos os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, né? Os ângulos têm que ser iguais, os ângulos têm que ser correspondentes iguais, e possuírem os lados correspondentes proporcionais, tá? Essa é a definição, né, de polígonos semelhantes. Tem que obedecer essas duas características aí, tá? Vamos tentar ver assim numa figura, num desenho, né, como que isso acontece, que fica melhor da gente entender, né, essa semelhança aí, tá bom? Então, vamos observar, por exemplo, dois triângulos aqui, tá bom? Aqui nós temos dois triângulos, tá? O triângulo ABC e o triângulo DEF, tá? Triângulo 1, triângulo 2, tá bom? Estão vendo esse tracinho aqui, desse ângulo A com dois tracinhos? E aqui no outro triângulo, o ângulo D, né, do vértice D, também com dois tracinhos? Isso quer dizer que esse ângulo A é igual a esse ângulo D, né? Ele está marcado com dois traços e aqui está marcado com dois traços, indicando que eles são iguais. A mesma coisa acontece aqui no ângulo B, ó. Esse ângulo aqui, que está marcado com um tracinho, e esse ângulo do vértice E, também marcado com um tracinho, indica que o ângulo do vértice B é igual ao ângulo do vértice E, tá? E esse ângulo, como está desmarcado, né, o único desmarcado, ele é igual a esse único desmarcado aqui do outro polígono também, do outro triângulo, né? Então, isso quer dizer que C é igual a F. Então, a primeira condição já foi satisfeita, né? Os ângulos, eles são semelhantes, ó. A igual a D, B igual a E e C igual a F, tá? Então, a primeira coisa que tem que acontecer são os ângulos serem congruentes, tá? Muito bem, falta a gente ver agora se os lados correspondentes, eles são proporcionais. Então, vejamos isso. Observe aqui o seguinte, ó, esse lado aqui, o lado AB, ele é correspondente a esse lado DE aqui, ó. Como é que eu sei isso? Como eu percebo isso? Porque esse lado aqui, o lado AB, numa extremidade você tem um ângulo marcado com dois traços e no outro você tem um ângulo marcado com um traço. E no meu outro triângulo, né, no meu outro polígono, é a mesma coisa. Eu tenho um ângulo aqui marcado com dois traços e na outra extremidade um ângulo marcado com um traço. Então, isso quer dizer que esse lado é correspondente, né, a este lado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui a minha razão 2 sobre 4, né, AB sobre DE. Esse lado aqui, ele é correspondente a esse, ó. Por quê? O lado BC é correspondente a EF, né? Por quê? Porque numa extremidade aqui eu tenho o ângulo de um tracinho e um ângulo desmarcado. E no outro polígono a mesma coisa. Numa extremidade aqui desse lado, eu tenho um ângulo marcado com um tracinho e um ângulo desmarcado. É assim que a gente vê a correspondência, tá? E isso é muito importante, ok?
Então, aqui a minha proporção, né, continuando a minha proporção, minha igualdade de razões, eu vou igualar 2 sobre 4 igual a 4 sobre 8. Né? E, por fim, o último lado, né, ele vai ser também correspondente, vai ser 3, né, sobre 6. Então, como é que vai ficar? Né? AB sobre DE, né, ó, AB sobre DE, que é a minha primeira razão aqui, vai ser igual BC sobre EF, ó. BC sobre EF, tá bom? Tá aqui. Que vai ser igual a AC sobre DF, né? AC sobre DF, tá? Vamos ver então quanto que dá isso daí, ó. Então, substituindo os valores numéricos, 2 sobre 4 igual a 4 sobre 8 igual a 3 sobre 6, né? Que são os valores de AB, DE, BC, EF, AC e DF. Isso tudo vai ser igual a K. Se você simplificar todas essas frações, todas elas vão dar igual a 1 meio, né? Então, isso quer dizer que o meu K ele é igual a 1 sobre 2. Tá? Se você pegar a razão, né, de cada dois lados correspondentes, né, esse sobre esse, dá 1 meio. Esse sobre esse, dá 1 meio. Esse sobre esse, dá 1 meio. Né? Então, isso quer dizer que se todos dão a mesma razão de proporcionalidade, isso quer dizer que o triângulo, que os polígonos, perdão, são semelhantes. Né? E esse K é chamado de razão de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade entre os polígonos 1 e 2. Tá? Então, o K é igual a meio, nesse caso. Tá bom? Bom, Luiz, muita explicação, muita teoria. Eu queria ver na prática isso aí funcionando. Beleza, vamos partir para os nossos exemplos, né? Bom, então vamos lá. Nas aplicações, o meu exemplo 1 diz: determine o valor de x na figura abaixo, sabendo-se que os triângulos 1 e 2 são semelhantes. Bom, então já sei que são semelhantes, né? O 1 e o 2, né? E eu vou fazer aqui a minha comparação com os lados, utilizando os lados correspondentes. Bom, então são dois triângulos retângulos, né? Dá para ver porque aqui tem um ângulo de 90 e aqui também. E, além do mais, eu sei que esse ângulo, marcado aqui com um tracinho, é igual a esse ângulo aqui marcado com um tracinho. Então, eu já sei que C igual a F, né? O ângulo do vértice C igual ao ângulo do vértice F. E esse desmarcado também são ângulos iguais, congruentes, né? Então, A igual a D. Bom, aqui é fácil, né? Eu tenho esse lado AB, que é correspondente a DE, né? Ó, ângulo de 90 e desmarcado, ângulo 90 e ângulo desmarcado, né? Então, vai ficar 3 sobre 6. E esse lado aqui, BC, é correspondente a esse lado aqui, é F, né? Porque, ó, ângulo de 90 marcado com tracinho. Ângulo de 90 marcado com tracinho. Então, a outra razão vai ser x sobre 8. Então, nós temos o quê? 3 sobre 6 e x sobre 8, né? Tá ali, ó. 3 sobre 6 igual x sobre 8. Aqui é só multiplicar cruzado. A gente já sabe fazer direitinho, né? 6 vezes x e 3 vezes 8. Então, nós temos 6 vezes x, 6x. E 3 vezes 8, 24. Ora, x basta dividir 24 por 6, né? X igual a 4. Está lá, bem tranquilo, né? Minha semelhança ali foi utilizada corretamente, funcionou bonitinho. Tá bom? Bom, vamos evoluindo, né? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Determine o valor de x na figura abaixo, sabendo-se que os polígonos descritos são semelhantes e que o perímetro, né, só lembrando, é a soma de todos os lados de um polígono. O perímetro de ABCDE, ou seja, o perímetro desse primeiro polígono aqui, ó, ABCDE, o perímetro dele vale 12. Bom, então olha só. Peço que prestem bastante atenção nos comentários desse daqui, tá bom? Vamos lá. Para começar, né, o ângulo A, tá aqui, é marcado com um tracinho, é igual ao ângulo F do outro polígono aqui, né, marcado com um tracinho. E o ângulo B do primeiro polígono tem 2 tracinhos, é igual ao ângulo G, né, do outro polígono com 2 tracinhos. E eles são semelhantes. Bom, aqui nesse polígono, só o que eu sei é que o perímetro dele
vale 12, né? Ó, é a única coisa que eu sei, ó. O perímetro, que é 2P, o símbolo de perímetro é 2P, tá? Não quer dizer que é 2 vezes alguma coisa, não. O símbolo é 2P, de perímetro de polígonos. O perímetro desse polígono aqui, ABCDE, ó, é igual a 12, tá? E eu quero descobrir quanto que vale só esse ladinho aqui, x, que no caso é correspondente ao lado de valor 4 aqui do outro polígono, né? O AE, ele é correspondente ao FJ. Então, x é correspondente a 4. Mas eu só sei o perímetro desse cara, que vale 12. E agora? Agora vem a grande dica, ó, dicão. Dicão. A razão entre os perímetros, tá? 2P, né? Perímetro. A razão entre os perímetros também fornece a constante de proporcionalidade K. Então, isso quer dizer que o perímetro desse cara sobre o perímetro desse cara também fornece o meu K, que serve para eu descobrir, né, qualquer lado dos meus polígonos envolvidos. Então, se eu pegar o perímetro de ABCDE e colocar sobre o perímetro de FGHIJ, né, eu vou ter 12 sobre 24. Ó, isso aqui eu já sei que é 12. Está dizendo aqui. E quanto que é o perímetro desse? É só somar. 4 mais 5 mais 7 mais 2 mais 6. 24. E ele é igual ao meu K, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Olha, eu posso fazer x sobre 4 é igual a 12 sobre 24. Tranquilamente, né? Lado sobre lado pode ser igualado a perímetro sobre perímetro. Tá? Para o perímetro vale a regra. E daqui em diante, olha que legal, né? E daqui em diante eu posso multiplicar cruzado, normalmente como eu fiz no exemplo 1. Então vai ficar 24x igual a 24x, né? Cruzou aqui, igual a 4 vezes 12, 48. Para achar o x, basta dividir o 48 pelo 24, x igual a 2. Tá bom? Tranquilo? Então, essa dica do perímetro ela é muito útil e aparece muito em exercício de semelhança de polígonos, tá? A razão entre os perímetros também é a constante de proporcionalidade e você pode utilizar para calcular os lados que você quiser, envolvendo os polígonos, tá bom? Bem, vamos para o exemplo 3, tá? Determine o valor de x, sabendo-se que os polígonos abaixo são semelhantes. Peço que prestem bastante atenção nos comentários, tá? Então vamos lá. Olha só, a tendência, né? A tendência é a gente começar já a fazer o seguinte, né? 3 sobre 9 igual a 4 sobre x, né? A tendência, né? A primeira vontade que dá a gente fazer aqui da nossa igualdade de razões é escrever isso, né? E está errado. Está errado por quê? Porque o 3, ele não tem o lado correspondente a esse 9. Não tem. Ó, o 3, ele é um lado, né, em que as extremidades dele têm um ângulo desmarcado e um ângulo de 2 traços. E o 9 não é isso, ó, é um ângulo de 1 traço e um ângulo de 2 traços. Então, o 3 não é correspondente ao 9. Correspondente ao 3 tem que ser o lado do outro polígono que numa extremidade tenha ângulo de 2 traços e ângulo desmarcado, que no caso é o x, ó. Ângulo de 2 traços, ângulo desmarcado. Então, o 3 ele é correspondente ao x, não ao 9. Ó. Ele é correspondente ao x, tá? E esse 6 aqui, ó, que numa extremidade tem 2 traços no ângulo e na outra extremidade é um ângulo de 1 traço, ele é correspondente ao 9. Né? Ó, o 9 é a mesma coisa. Numa extremidade, um ângulo de 1 traço, na outra extremidade, ângulo de 2 traços. Ó, exatamente como o 6. Ó, extremidade com 1 traço, extremidade com 2 traços. Então, o 6 é que é correspondente ao 9. Ó. Ok? Como é que fica, então, a minha igualdade de razões? 3 sobre x igual a 6 sobre 9. Ó. 3 sobre x igual a 6 sobre 9. Daqui em diante é só multiplicar cruzado. Ó. 6 vezes x
6x. 3 vezes 9, 27. Logo, x vai ser 27 dividido por 6. X igual a 4,5. Tá? Pô, Luiz, mas eu achei um pouquinho estranho essa coisa, né? Porque não estava na mesma posição que o outro triângulo. Aí fica meio complicado para eu ver. Bom, existe uma dica. Você pode redesenhar também, né, uma das figuras para ficar numa posição mais confortável para você comparar. Tá? Então, olha só. Uma alternativa, redesenhar uma das figuras na mesma posição da outra. Então, vamos aqui nesse exemplo redesenhar DEF. Eu vou redesenhar esse daqui, ó, DEF. Tá? Vou manter o primeiro desenho e o segundo eu vou redesenhar. Bom, para esse daqui ficar numa posição, né, digamos assim, correspondente a essa posição aqui, esse ângulo de 2 traços, ele tem que vir para cima, né? Porque aí vai ficar, ó, esse cara com o ângulo de 2 traços para cima e esse outro polígono com o ângulo de 2 traços para cima. Para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que girar esse polígono DEF aqui, ó. Tem que girar esse triângulo. Eu vou girar no sentido horário, de maneira que o E fique para cima, ó. Olha como é que vai ser. Esse triângulo ficou igualzinho, ó. Esse polígono está igualzinho. Agora, esse daqui, o que eu fiz? Eu peguei o E e girei ele, né? E girei ele para cima, ó. Onde é que ele foi parar? Aqui em cima. Consequentemente, o D veio para cá, ó. O D veio para cá. E o F girou para cá, ó. Ó o F onde foi parar, né? Ó, o lado EF vale X, ó. EF vale X, eu botei aqui. O lado ED, né, vale 9. Eu coloquei aqui, ó. ED vale 9, certo? E o lado FD vale 6, ó. FD vale 6. Agora ficou legal, ó. Esse aqui, né, que é 2 tracinhos desmarcado e 2 tracinhos desmarcado, ficaram correspondentes, ó. O 3 e o X. E esse lado aqui, ó, que é o 6, 2 tracinhos, 1 tracinho, ficou correspondente com o 9 aqui, ó. 2 tracinhos, 1 tracinho, ó. Olha aí que legal, né? Então, agora ficou, além de estar, né, correspondente corretamente, a posição também ficou correspondente, né? Ficou esse com este e este lado com este. Na hora de fazer, mesma coisa, 3 sobre x, como está aqui, e 6 sobre 9, como está aqui. Aí é só multiplicar cruzado, fazer normalmente, vai achar a mesma coisa, 4,5. Só que aqui você teve o cuidado de redesenhar uma das figuras para que os lados, além de correspondentes, ficassem também em posições correspondentes, certo? Então é isso, gente. Bom, pessoal, chegamos então ao final. Mais uma vez joinha, mais uma vez lista, né? E como não pode ser diferente, peço novamente, peço que você curta, peço que você compartilhe, peço que você comente, peço que você se inscreva no nosso canal. Tem uma bolinha aí em cima, ó. Você vai lá, clica nessa bolinha, passa o mouse ali, clica no botão, novamente, pá, você se inscreve no nosso canal, já dá aquela moral pra gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.